Bom dia. Chega uma hora que você se estressa. Estando a 3.000 quilômetros. Por esse fato, ontem, eu fui procurar no meu Facebook aquela imundície de Facebook que só incomoda, que tudo não pode. Fui procurar uma foto para mandar para uma amiga minha. O que eu vi? Uma série de publicações minhas que foram compartilhadas. De gente que não tem amizade comigo e de pessoas que me seguem em silêncio. O que eu fiz? Mudei tudo. Tudinho. Agora eu estou na fase. Bloqueei um monte de pradequitos, um monte de pessoas que eu não conheço e que andaram pegando minhas publicações e fiz uma limpa. Não terminei. Eu estou em seguidores que não conheço. Por quê? Com isso aqui, eu faço misérias. E quando eu falo para esses vilantes, que eu olho tudo, que eu vejo tudo, que eu fiscalizo tudo, não acredito. Então, tome, bem naquele lugar. Porque vocês e outros internautas que a gente não conhece, não quer acesso, só se interessam por porcaria. Vocês também. Porque eu vejo as páginas que vocês seguem. Todinhas. Como se faz? Navegação anônima. Que vocês não sabem fazer isso. Vocês não se interessam porque tem que ler. Vocês não gostam. Vocês gostam de WhatsApp para fazer fofoca? Inútil. Não querem conhecer a própria história porque tem que ler? Não querem informações do que está acontecendo no país e fora deles. Por quê? Porque tem que ler. Vocês também não sabem ler inglês, não sabem ler em espanhol, não. Legítimo, não porcaria. Então não interessa e serão pegos de surpresa. A coisa está preta e fedendo a carniça de urubu. E vai ficar pior. Aonde vamos parar, eu não sei. Por quê? Porque agora, aqui, lendo hoje de manhã as notícias, tem facções criminosas mirins. Repito, mirins. São facções de criança nas escolas. Então cuidem de seus filhos. Se tem aqui, tem nos vilantes também. Se não tem, vai começar. São crianças ameaçando crianças que elas não gostam. Ou que são filhos
de faccionados que precisam ser calados e vingados. Então tomem cuidado, porque se um adulto te mata com uma paulada, imagine o que uma criança que ameaçou outra criança de ser queimada viva na escola. Ela vai para a escola, aquela escola ainda? Claro que não. Provavelmente vai perder o ano e os pais vão ter que se mudar. Não é só crianças de faccionados, é todo mundo. Então se cuidem. Já pensou você ser ameaçado por uma criança? Eu já fui roubada por uma criança. Lembram da história? Depois apareceu a minha carteira no pátio de casa. O que aconteceu com os pais? O que aconteceu com aquela criança? Eu não sei. Agora que foram pegos, eu sei. Porque usaram o meu cartão para comprar cachaça, carne e muita cerveja no mercado que eu fazia compras. E não tô nem aí. Bom, alguém respondeu uma mensagem minha de uma foto dos Vilantes, que era de 2021, que eu nem vi. Em 2021, a cidade completou 130 anos. Em 2005, está completando 150. Meu Deus! Quanta ignorância e burrice desse povo! Em primeiro lugar, a cidade não tem 121 anos, não tem 130, não tem 150, tem mais de 150. Na época que foi decretado que seria uma colônia, e não passou, não chegou a ser uma vila, não tinha leis, seus burros, eram decretos. Era tudo que tinha. Se eu tenho 66 anos, quantos anos a cidade tem? Se eu já existia. O primeiro prefeito da cidade já faz 50 anos que morreu. Quantos anos tem a cidade? Seus burros, analfabetos. Então, teve resposta o comentário disso. E a minha resposta está aí. Porque os pradequitos vilantes acreditam em tudo, não querem saber a história da cidade, e eu aprendi a ler dicionário, livrinho para catequese, jornais, revistas do fórum que a minha mãe comandava, do cartório que a minha mãe era dona e foi roubado. E quem está aí no cartório fazendo miséria, e tem o Detran também, fazendo miséria com o povo, é um ladrão.
É um bandido que nem tamanho de homem tem. Me aguarde. Então, devido aos espiões do meu Face, mudei tudo. O Face está fechado para novas amizades. Sendo de Antônio Prado, Vila IP, eu tiro tudo. Bloqueio tudo sem dó. E ainda não terminei de fechar o resto. Porque eu tenho uma casa para cuidar. Eu tenho uma filha de 4 patas e muito pelo que treme de frio para cuidar. Eu tenho os meus assuntos particulares para cuidar. Hoje está frio. Eu lavei roupa. Por quê? Porque senão eu vou sujar toda a roupa que eu tenho e vou vestir o quê? A sua? Bom, publiquei no Face o cumprimento da eleição do mandato passado do Pança de Torresmo, que parece que decidiu deixar de ser um Pança de Torresmo, escarçacán, farabuto, ordinário do dinheiro público. Parece que decidiu cumprir o que prometeu no primeiro mandato. Se está realmente virando gente, parabéns, Dale Mole. Porque você está velho e a morte chegando. E tem que virar gente decente, porque a cidade tem uns gato pingado decente, o resto é tudo bandido. Do dinheiro público, da Rádio Solares, do CRAS, das casas, Minha Casa Minha Vida, que é um lixo, e tem muito funcionário público aí com as Minha Casa Minha Vida. Então, tire essas casas dessa gente que tem dinheiro e não precisa de Minha Casa Minha Vida. Continue tentando ser gente. Tentar já é meio caminho andado. Eu sou o tipo da pessoa que vocês morrem de ódio, de inveja. Por quê? Porque querem ser como eu e não conseguem. Querem me imitar e não conseguem. É só estudar. Porque eu estudo até hoje. Me faz bem. E não estudo só direito, não. Estudo medicina, filosofia, ciência, arqueologia, tudo que vocês odeiam. Por quê? Porque tem que ler. Eu, graças a Deus, leio inglês, francês, italiano, um pouquinho de alemão e espanhol. E vocês leem o quê? Candelóstrega. Eu, com a idade que tenho, se permitir que alguém me dê ordens, eu mando para aquele lugar. Se eu permitir que alguém se meta na minha vida, eu pego o meu facão. Se eu permitir me humilhar, baixar a cabeça por um estranho, jamais. Eu acabo com a minha vida.
Abaixar a cabeça era para minha mãe. Por quê? Porque por ela eu abaixei a cabeça, me humilhei, pedi perdão, pedi desculpa de um erro e fiz tudo por ela. Parei a minha vida em Porto Alegre por ela. E você? Parou a sua ou botou os seus pais num asilo? Aquele asilo que tem em Antônio Prado, perdão, na Vila, que ninguém deu bola para denúncias lá. Mas eu dei. Jamais vou me ajoelhar diante de um estranho ou então de um religioso, seja quem for. Por quê? Porque a gente se ajoelha para Deus. O pastor, o padre, quem quer que seja, tem mais pecados que você, que eu. Me ajoelhar para minha mãe e ninguém mais. Jamais, como eu estou vendo, o meu, que eu considerava meu afilhado, e era como se fosse um filho meu também, porque ele cresceu aqui, ó. E a mãe dele jogou uma amizade verdadeira de 43 anos no lixo e não disse o motivo. Por isso aquilo que está lá no Face. Eu lembrei. Eu jamais farei um filho, um esposo, se ajoelhar para um pastor, como o meu filhote está fazendo hoje. Seus 2 filhos se ajoelhando. A mulher se ajoelhando. Vai ser idiota assim no inferno. E virando a coisa que eu mais odeio, fanatismo religioso, quando ele mesmo odiava e reclamava e chorava, porque o pai pediu para ele fazer a crisma e a primeira comunhão e para a catequese e a perseverança. Hoje ele faz a mesma coisa. As histórias se repetem. Entendam isso. Principalmente quando tem uma ligação muito forte entre ele e eu. Porque ele cresceu aqui, aprendeu a pilotar moto e carro comigo. E hoje eu vejo ele velho, com mais de 30 anos, fazendo tudo de errado, com todos os conselhos que recebeu. Com a minha idade, eu jamais perdoo quem me fez chorar sem dizer o motivo, ou por injustiça. Eu simplesmente tento esquecer. Não sei porque eu lembrei disso ontem. Não sei. Mas fiz a vontade que me deu. Descer a boca. Ganho alguma coisa com isso? Não. Mas alivia. E a única coisa que eu peço a Deus é que me dê uma longa vida para ver a derrota de quem tanto mal fez. Que Deus me mantenha
essa idosa maravilhosa que nunca deixou de ser gente. Porque o dia que eu crescer, deixar de ser essa criança maravilhosa, o pau vai comer aqui, ó. Porque vocês não sabem a força que tem aqui. Então não mexe com quem está quieto. Então fiquem no seu lugar e não mexe comigo. Parabéns aos que ficaram no meu Face. Tem mais uns 3, 4 para bloquear.